Glória a Deus, irmãos, mais um domingo, graças ao Senhor, estamos aqui na casa do Senhor, na casa de oração. Eu aqui falando a vocês depois de muito tempo, glorifico ao Senhor por isso, glorifico ao Senhor por cada vida que aqui está, ver que estão bem, acredito que os familiares estão bem, e isso é bom. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que venhamos a continuar com essa fé no nosso Deus, buscando Ele dia a dia, confiando nele dia a dia, exaltando o seu nome dia a dia, meditando nessa poderosa palavra todos os dias. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? O Senhor ministra essa palavra por meio de um homem já bastante vivido, que foi Salomão. No seu final de vida, na sua velhice, o Senhor inspira Salomão a refletir e a falar daquilo que viveu durante a sua caminhada. E nisso ele começa a ser inspirado por Deus a pensar em tudo que ele fez, mas principalmente no tempo do Senhor. E é importante, igreja, que o tempo do Senhor seja considerado por cada um de nós. Que muitas vezes que estamos ali meditando na palavra, agindo como servos, buscando crescer nessa caminhada cristã, às vezes nos esquecemos, porque nos envolvemos com tantas coisas do mundo, da vida secular, da vida profissional, que consegue nos levar, nos tirar esse entendimento. E Salomão, no fim da sua vida, ele fala sobre o tempo de Deus. É um tempo real, irmão. É um tempo que nós não temos como fugir dele. É um tempo que nós vamos, estamos e vivemos ele. É um tempo que nós temos que parar para entender que as coisas do Senhor acontecem conforme a sua permissão, conforme o seu prover, conforme o seu propósito. E nós não podemos nos deixar levar por um tempo que nós criamos, um tempo que está dentro da nossa mente, um tempo que está dentro do nosso querer. Nós devemos prestar muita atenção nesse tempo. É um tempo importante para que eu e você, como igreja de Jesus, seguidores do Senhor, aqueles que carregam a cruz após Jesus, venhamos a entender muitas coisas que acontecem sobre a face da terra, na nossa geração. Para que assim não sejamos tragados por um pensamento impróprio, por uma vontade que não agrada a Deus. E o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor nos deu esse homem que foi inspirado, o Senhor nos deu tudo aquilo para termos condições de viver e andar segundo também o seu tempo. Amém? Eu quero, nesse momento, orar. Quero pedir para que a igreja fique de pé. Vamos orar. Que essa palavra, que esse tempo de Deus na sua vida seja compreendido de uma forma especial.
que você medite, que você entenda que esse tempo é importante, que você consiga perceber, de repente, o que está acontecendo ao seu redor, dentro da sua vida pessoal, familiar, da sua vida profissional. É algo que Deus tem ministrado e você, de repente, não está conseguindo entender. Então é importante entendermos que o tempo do Senhor, ele é real e ele é necessário para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado por mais esse domingo. Obrigado por estarmos na sua casa. Obrigado, Senhor, pela vossa presença. Meu Deus, estamos aqui porque somos igreja, a igreja do Senhor Jesus, a qual foi levantada sobre a face dessa terra para falar da tua palavra, para ministrar aqueles que ainda não conhecem Jesus, através de nossas vidas, meu Pai, o teu tempo, para estarmos aqui, meu Deus, como luz, como sal. Obrigado por cada vida que aqui está, aqueles que chegarão. Obrigado pelos aqueles que estão em casa nos assistindo, por todos aqueles que oram nesse momento, buscam o Senhor por meio da fé. Meu Deus, louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos estão felizes nessa noite por estarem na casa do Senhor? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, de onde você está? Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje vocês estão aqui, graças a Deus, são salvos, porque o Senhor te trouxe à casa dele, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, porque o Espírito Santo de Deus tem cuidado de você. Amém? Então vamos cantar ao Senhor nessa noite com alegria e com gratidão nos nossos corações, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia. Bendito é o nome
Exalta o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós não temos passado por momentos fáceis em todo o planeta Terra. Mas Romanos 8, 28, nós devemos nos apegar ao que a palavra do Senhor nos diz. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Parece que está tudo dando errado, parece que esse ano de 2020 está tudo errado, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que colocou o sol, a lua, as estrelas, o mesmo Deus que me fez e que te fez, Ele tem um controle de tudo e de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas, ela concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Você é grato a Deus pela sua vida? Então você pode ter a certeza que, embora as coisas pareçam estar dando erradas, no final elas vão dar certo para você. Amém, igreja? No final todas as coisas irão dar certo, porque aquele que controla o universo, Ele está ao nosso favor. Aleluia. E o amor do Senhor não falha pelas nossas vidas. Aleluia, Jesus.
uma salva de palmas ao Senhor, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Olha, igreja, você pode ter certeza que o amor do Senhor, ele não falha sobre a sua vida. Sabe, a palavra do Senhor em João 14:26, Jesus disse que ele iria ao Pai, mas que ele deixaria um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que tem nos sustentado a servir ao Senhor, mesmo sem ir à igreja, em nossas casas. Você tem que clamar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não está somente aqui na igreja. Jesus fala que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita em você. Então, quando todas as coisas parecem impossíveis, quando os momentos na sua vida estiver difícil, você tem um amigo, você tem um Consolador, e você deve clamar ao Espírito Santo de Deus. No momento que você não tem o seu melhor amigo humano ao seu lado, você tem um amigo espiritual, e é este que te ajuda a levar as suas cargas, e ele é o Consolador deixado por Jesus para te ajudar a enfrentar os momentos difíceis. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas o Senhor Jesus nos prometeu que deixaria um amigo, e o nome dele é Espírito Santo de Deus, e é ele que vai te ajudar a sustentar, é ele que vai te ajudar a você passar por qualquer luta, por qualquer tribulação. No momento que você não puder ir à casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai à sua casa, ele habita em você. Aleluia, e por isso você deve clamar somente a ele. Aleluia, Jesus, somente a ele. Aleluia, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Adore, igreja. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, aleluia, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
momento de pandemia, a gente vê tantas pessoas falando a questão do abraço. Ah, porque eu não posso abraçar a minha mãe, porque eu não posso abraçar o meu pai, o meu irmão. Mas você já prestou atenção o quanto o Espírito Santo de Deus, ele às vezes quer um abraço nosso e nós o afastamos? Jesus, ele nos deixou o nosso melhor amigo, e é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo desejou te abraçar na sua casa e você estava chorando porque você não abraçava o seu irmão? Eu sei que é diferente você falar com uma pessoa que você pode ver, que você pode ouvir, e você falar com alguém que você não pode ver, que você não pode ouvir. Mas quando nós buscamos a intimidade com o Senhor e nós podemos ouvir a voz de Deus, quando nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, nós sabemos que nós não estamos sós. Que pode parecer que o mundo está virado de ponta cabeça, mas nós temos um Deus que coloca tudo no lugar. Aleluia. E o nosso Deus, ele coloca tudo no lugar. E o Espírito Santo de Deus, ele deseja um abraço seu. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus deseja abraçar aqueles que estão nas suas casas e trazer a alegria de volta, e trazer a confiança de volta ao coração. Aleluia, Jesus. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, o grande rei Davi, segundo o coração de Deus, em certo momento, ele fala que gostaria de fazer um templo para Deus. E ele vai argumentando, e o profeta Natan chega para ele e fala, ó, Deus não quer que você construa o templo para ele. Vai ficar para a sua próxima geração. E então, ele fala, já se eu não vou construir, pelo menos eu vou arrecadar os materiais para que meu filho possa fazer o templo para Deus. Então, ele começa a falar com o povo, ó, vocês podem começar a trazer madeira, pedras preciosas, tudo que vocês tiverem, né? Com certeza o pessoal devia já saber mais ou menos como é que ia ser o templo. E começaram a trazer, e começaram a ofertar, começaram a ofertar. As pessoas eram tão assim, dadas à obra do Senhor, que chegou um momento em que Davi teve que pedir para cessar com as ofertas. Porque já não cabia mais, já não tinha mais lugar para colocar tanta coisa, tanto material. E assim, eu acho bem diferente dos tempos de hoje, né? Que a gente é mais apegado com as coisas materiais. Mas eu creio que muitos aqui sabem que a obra depende dessas nossas ofertas e dos nossos dízimos, né? Com certeza não vai chegar ao ponto lá do tempo de Davi, né? Do pastor Davi ter que falar, ó, ninguém traga mais dinheiro não, ninguém traga mais nada não, porque já tem dinheiro demais, já tem coisa demais, né? Mas, com certeza, Deus está abençoando essa igreja, que está conseguindo pagar todas as contas, está tranquilo, né, pastor? Apesar dessa pandemia, Deus tá agindo nesse lugar, porque são vocês que estão aí, que estão contribuindo, que estão ofertando na casa do Senhor, amém? Gostaria de, quem trouxe sua oferta, o seu dízimo, levantasse a mão aí, amém? Para a gente estar orando, amém? Já vamos estar recolhendo as ofertas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, papai querido, por esse momento, Senhor, que podemos estar contribuindo para a tua casa, Senhor, que podemos, Senhor, estar ofertando para a tua casa, papai querido, Deus amado, que não venha a faltar nada na tua casa, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os celeiros dos ofertantes, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, papai querido, Deus amado, que o Senhor se faça presente na vida de cada um, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Tomai vosso assento. Aleluia. De fato, o Senhor nos marcou para servir. Sempre gostei dessa canção e principalmente essa frase que diz: o Senhor conhece os que são seus. Hoje eu falei um pouco ali no monte a respeito disso e eu quero tentar fazer uma cópia daquilo que eu pude ali pregar ali no monte pela manhã. O culto hoje, pelo menos eu posso dizer por mim, foi um dos melhores cultos lá no monte, foi hoje. Não sei porquê, Deus resolveu derramar uma graça maior, uma presença maior. Então foi maravilhoso o culto hoje, muito bom mesmo, na presença do Senhor real. Isso alegra o nosso coração, né? Para poder nos reanimar, nossa força, nossa fé. E acredito também que agora não vai ser diferente. O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Então resta a nós estarmos com o nosso coração aberto. Até proibido, né? Eu falei, quem foi de manhã para o monte está proibido de ir à noite para a igreja. Exatamente para dar essa oportunidade, né, aqueles que não podem ir ao monte ou não vão ao monte. E também nós ainda estamos transmitindo, porque temos algumas pessoas que, pelo decreto, estão proibidas de vir à igreja. Nós queremos atender a todos. Então, futuramente, nós vamos definir melhor como ficará essa situação. Mas, para que todos tenham o conhecimento, acredito que nem todos têm, nós resolvemos fazer um culto de manhã lá no monte, e esse culto aqui agora à noite. São 2 cultos. Isso para que possa atender a todos. Inicialmente, nós pensamos em fazer um culto de manhã aqui na igreja e outro à noite, mas mesmo assim não ia caber a quantidade de pessoas seguindo essa metragem, esse distanciamento. Então resolvemos assim fazer. Lá tem bastante espaço e tem um lugar aberto, é um lugar tranquilo, ventila muito e tem uma certa segurança também. Também aqui, né? Nós estamos dentro do padrão, dentro da normalidade e o Senhor é bom. Então vamos ficar assim. Até quando, pastor? Não sei. Até quando Deus nos der uma orientação para deixarmos de ser assim. Até mesmo que quinta-feira, domingo que vem, o governador baixa um decreto liberando totalmente a igreja para participar, como antes, todo mundo juntinho, abraçado, pulando, dançando, com ósculo santo. Mesmo assim nós vamos nos manter separados. Beleza? Porque acreditamos que nós temos o Espírito Santo de Deus, devemos ser guiados por aquilo que a gente acha que seja o mais conveniente, o mais seguro possível. Então é pensando na saúde da igreja, no bem-estar de todos, que assim nós vamos proceder. Até nós termos uma plena consciência de que tudo cessou, tudo parou, não tem mais risco algum, aí todo mundo retorna ao que era antes. Não estamos preocupados com o volume, com movimentação, mas sim, primeiramente, adorar a Deus, né, que nós não paramos, louvado seja o nome dEle por isso. Em segundo plano, o nosso bem-estar. Então, as outras coisas, acreditamos que Deus vai acrescentando. Amém? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 15, 16 e 17, diz o seguinte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, que diz: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, as pessoas
que se destacam na sociedade pela sua inteligência, pela sua criação, pela sua sabedoria, e aquilo que chama a atenção e traz benefício para a sociedade, essas pessoas, elas deixam uma marca e elas se tornam pessoas conhecidas. Elas vão entrar na história, porque elas adquiriram um conhecimento e descobriram algo novo que vai se deixar escrito, e essa descoberta vai ser favorável à humanidade e isso vai ficar marcado. Então essa pessoa, ela passa a ser conhecida não somente na sua geração, mas nas gerações futuras. Ela sempre vai ser conhecida e reconhecida pelo benefício, pela descoberta e pelo benefício que essa pessoa trouxe aos homens. Então nós cantamos aqui que o Senhor conhece os que são seus. Então, conhecendo para ser conhecido. Esse é o título dessa mensagem. Então, as pessoas, para que elas sejam reconhecidas, conforme falei, elas têm que mostrar um certo conhecimento. E quando diz em relação a Deus e nós, certamente que o Senhor conhece a cada um de nós. E de certa forma, e em parte, nós também conhecemos ao Senhor. Mas existem pessoas que elas vão muito mais além. Elas se colocam numa posição tal que, devido à sabedoria, ao entendimento, ao quebrantamento, à gratidão, ao reconhecimento, elas se doam ao Senhor. De tal forma que Deus começa a olhar para aquela pessoa com um olhar diferente. Porque, de fato, ela é diferente. Porque ela trata a Deus de maneira diferente. Porque ela ama o Senhor com uma intensidade maior. Então aquilo chama a atenção de Deus. Eu acredito que o autor dessa canção, quando assim escreveu, ele certamente pensou dessa maneira: o Senhor conhece os que são seus. Quando ele se refere a isso, eu entendo, são aquelas pessoas chegadas, aquelas pessoas mais quebrantadas, aquelas pessoas que entendeu a grandeza do amor revelado em Cristo Jesus. Essas pessoas entendem que Deus, o amor dele é infinitamente incomparável com qualquer outra coisa. Então, esse reconhecimento que nós devemos ter, e esse conhecimento de Deus, para que Ele olhe para nós e veja em nós pessoas diferentes de muitos, e até mesmo que dizem que serve a Deus, que ama o Senhor, mas simplesmente falar, ou até mesmo demonstrar em atitudes, isso pode não ser verdadeiro aos olhos do Senhor. Nós vemos um bom exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, que o Senhor achou graça em Enoque, achou graça em Noé. Por que não diz em outras pessoas, mas são tão poucas, são raras essas pessoas que têm essa afinidade com o Senhor, elas conhecem a Deus a tal ponto que Deus acaba reconhecendo o temor e o amor que aquela pessoa tem por Ele. Então passa a ver aquela pessoa com um olhar diferenciado, não porque Deus faz acepção, mas por causa da resposta do coração daquela pessoa ao Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Ele morreu por todos, de fato. Jesus morreu por todos os homens, desde Adão até o último homem que nascerá da mulher. Então, se Ele morreu por todos, nos leva a entender que todos estão habilitados para a salvação. Todos podem ser salvos em Cristo Jesus, porque Ele morreu por todos. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça do Senhor veio a todos os homens, foi derramada sobre todos os homens. Mas isso não quer dizer que todos os homens vão ser salvos.
Isso não quer dizer que todos os homens vão reconhecer o que Jesus fez pela sua vida. Quando a Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos, que o Senhor nos comprou e alto preço foi pago, então o Senhor, como justo juiz, então Ele comprou todos os homens. O mais miserável homem da face da terra, o pior pecador, a pior pessoa, foi comprada pelo sangue de Jesus. Por isso que devemos pregar o Evangelho, para que essas pessoas possam ouvir a mensagem da cruz, ouvir o Evangelho. E a questão de aceitar, de entender, de se arrepender, de se converter, de receber o Espírito, não é nossa. Essa função é do Espírito Santo. Nós temos que ter simplesmente a fé de crer e falar. Então essa é a nossa responsabilidade. Porque se dependesse de mim, ou de você, certamente você queria ver todas as pessoas salvas aos pés do Senhor, principalmente os seus familiares, as pessoas que estão mais próximas de nós, que nós tanto nos relacionamos, que nós gostamos e queremos ver o bem dessas pessoas. Mas isso não compete a nós, salvar alguém. Mas pregar a mensagem da cruz, sim, porque a Bíblia diz que Ele morreu por todos. E Paulo completa dizendo, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos. Olha que consciência, irmão, que Paulo teve. Paulo entendeu, eu sou o pior pecador, eu sou o pior homem da história, eu que consenti na morte de muitos cristãos, eu que saí para prender homens, mulheres, qualquer pessoa que confessasse a Jesus Cristo como Senhor. Ele mesmo fala a respeito da sua pessoa. Chega um ponto que ele diz que eu sou apóstolo, mas nem me considero ser digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco, então ele entendeu, seus olhos se abriram. Mesmo seus olhos naturais se fecharam, ele ficou literalmente cego, mas os olhos do seu entendimento, eles se abriram. Porque o Senhor falou com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir daquele momento, ele recebeu instrução, recebeu revelação, para compreender que ele estava totalmente equivocado na sua fé, que ele era um homem puramente religioso. Então, a partir desse momento que ele teve esse conhecimento, que Cristo morreu por ele, então ele se sentiu na responsabilidade de não mais viver segundo a sua própria vontade. Olha que consciência Paulo teve. Eu era um miserável. Eu estava morto. Eu estava no lamaçal do pecado. Como disse Daniel na quinta, eu estava num lamaçal, eu estava num lodo encharcado. Mas o Senhor, Ele me tirou de lá. Ele me arrancou daquele lugar escorregadio, daquele lugar podre, das trevas. E Ele me trouxe a vida, Ele me trouxe a luz, Ele me trouxe a salvação, Ele me trouxe o entendimento. E Paulo chega a essa conclusão dizendo, bom, se eu que estava morto, Ele me deu vida, e agora que eu tenho vida, eu não vou viver conforme o meu próprio desejo, a minha própria vontade. Eu me sinto obrigado a não viver mais para mim mesmo, mas sim para aquele que morreu por mim. Esse foi um homem convertido. E nós sabemos disso. Mas a nossa prática, ela não corresponde ao nosso conhecimento teórico ou intelectual. Devido à nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa falta de fé, a nossa falta de amor, todos nós que aqui estamos temos essa consciência, mas não respondemos à altura dessa grandeza daquilo que o Senhor fez por nós. Isso é uma verdade na minha vida, não posso negar. Eu acredito que eu vivo mais para o meu bem-estar da minha casa do que o próprio bem-estar do Senhor.
Eu não sei você, espero que você esteja muito mais além do que eu, e essa é a minha oração. Para que possamos crescer mais e mais nesse entendimento e andarmos de uma maneira justa, de uma maneira correta, de uma maneira até mesmo não somente espiritual, mas racional. Igual o exemplo que eu dei de manhã. Se eu tivesse num lugar, viesse um enchente, e ali eu estivesse morrendo, e a Ana Paula, pastor, toma aí uma boia, e segurava a boia, não estou conseguindo, faz assim, faz assado. Ela, não faz, você consegue, não consigo, eu vou te ajudar. Aí a Ana Paula mergulha. Vai lá me ajudar, vai, chega até lá, aí vai me empurrando, ela vai cansando, me empurrando, até eu chegar às margens do rio e me apegar a alguma coisa. Isso foi um passo bom, né? Se for ruim, tu solta na hora, né? Deixa embora. E de repente, quando ela consegue me salvar daquela situação, daquele perigo, ela cansa e vem uma tromba d'água e leva Ana Paula. E Ana Paula some. E Ana Paula vai ser encontrada morta depois de 2 dias a 2 quilômetros debaixo da água pelos bombeiros. Só uma brincadeira, Ana Paula, nem eu nem tu, longe disso. Aí eu vou entender, poxa, Ana Paula morreu por mim. Deu a sua vida para me salvar. Imagine qual seria o meu sentimento em relação a Ana Paula daqui para frente. Se as filhas da Ana Paula precisassem de alguma coisa, ou seu marido Alcélio, que está lá atrás, precisasse de alguma coisa, se estivesse ao meu alcance, se eu ia negar ajuda a essa família. Uma pessoa que morreu por mim. Questão de gratidão, de reconhecimento. Assim foi o Senhor que fez por nós. Mas eu vou bater nessa tecla. Na prática, infelizmente, nós não ainda correspondemos à altura desse favor que o Senhor nos concedeu. Mas Paulo continua dizendo, para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele morreu por nós, mas também ele ressuscitou por nós, nos dando essa esperança de sermos filhos de Deus, de estarmos assentados nas regiões celestiais. Ele nos deu essa esperança quando ele ressuscitou, de habitar conosco, de nos fazer novas criaturas, verdadeiros filhos de Deus. Ele foi preparar um lugar para que possamos ter entrada no coração do Pai. Esse que é um Deus maravilhoso, que é um Deus de amor, que é um Deus fiel. E ele diz assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Então Paulo está querendo dizer, olha, daqui para frente, nós não podemos considerar as pessoas que estão em Cristo como pessoas naturais. Não podemos enxergar as pessoas que se convertem ao Senhor de uma maneira carnal. Quando ele diz que nós não podemos considerar e ver essas pessoas do ponto de vista meramente humano, porque são pessoas preciosas. São pessoas que foram compradas pelo Senhor. São pessoas que foram seladas pelo Espírito de Deus. Então eu não posso tratar de vocês e olhar para vocês como filhos de Deus, como se fossem pessoas comuns. Eu tenho que entender que o seu valor, quem deu foi Deus. E eu devo respeitar esse valor. Eu não posso tratar com vocês de uma maneira leviana. Eu tenho que ter essa preocupação em procurar fazer o melhor de Deus para a vida de vocês, porque vocês não me pertencem. Nós pertencemos ao Senhor. Então eu não posso agir com crueldade. Eu não posso, como pastor, agir como ditador, como manipulador, como que usa pessoas para simplesmente alcançar seus próprios objetivos, porque eu não posso tratar vocês como pessoas naturais, pessoas humanas apenas. Nem vocês também comigo. Mas temos que olhar para vocês de uma maneira espiritual, como o Senhor olha.
Então, quando ele diz, nós não podemos tratar as pessoas uns com os outros, aqueles que estão em Cristo Jesus, mas de uma maneira comum. Há um jeito, há uma forma especial de se tratar com as coisas de Deus. Se Deus deu um verdadeiro valor para a sua vida, será se eu não tenho essa capacidade também de reconhecer como um homem também transformado por Deus e valorizar aquilo que Deus valorizou? Eu digo isso porque na prática, até mesmo muitos líderes, eles não têm esse entendimento. Eles acham, por serem líderes, por serem autoridades espirituais, eles têm as pessoas, o seu monopólio, suas mãos de direcionar, de fazer da sua maneira, do seu bel prazer. Não, está errado. Não podemos tratar isso assim. Paulo está dizendo, olha, quando Cristo veio em carne, quando o Verbo se fez carne, quando Ele tomou a forma de homem, vocês viram a Jesus como uma pessoa comum. Vocês conversaram com Ele, vocês comeram com Ele, vocês tocaram nele, Ele ensinou muitas coisas para vocês, como homem. Mas Paulo chega a um ponto de dizer, Cristo assim também viveu como homem, mas agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Paulo dizendo, olha, vocês que conviveram com Jesus, que viram Jesus como homem comum, tudo bem, normal, mas Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele deu prova da sua ressurreição, Ele se apresentou a vocês, Ele comeu com vocês, Ele continuou ensinando e instruindo vocês. Então vocês conheciam a Jesus como homem, mas agora não. Agora que Ele morreu, agora que Ele ressuscitou, e agora que Ele deu muitas provas infalíveis de que Ele, de fato, era e é o Filho de Deus. Vamos mudar a nossa maneira de olhar para Jesus, não como um homem normal, mas sim como o Salvador de toda a humanidade. Não podemos mais conhecer a Jesus de uma maneira tão pequena, mas sim de uma maneira real, de uma maneira espiritual. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E de fato, irmãos, quando nós entendemos a palavra, quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo mude a nossa vida, então, de fato, Ele vai mudar a nossa vida. Então, passamos a fazer parte dessa nova criação do Senhor, gerado pela palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, a palavra entrou no nosso coração, ela foi plantada, ela foi regada pelo Espírito e ela brotou, ela deu fruto. Então, passamos a ser pessoas diferenciadas. Passamos a ter uma mente transformada, uma mente renovada. Muitas coisas que nós fazíamos como um homem comum, deixamos de fazer a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e de fato o Espírito Santo de Deus transformou o nosso coração. Passamos a ser de fato essa nova criação no Senhor. Os nossos valores, eles têm que ser mudados. A nossa maneira de viver tem que ser transformada. Não tem como dizer que está em Cristo e viver como uma velha criatura. Temos que viver essa realidade do reino de Deus que Ele nos concedeu. Por isso que Ele continua dizendo que as coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Paulo nos chama para andarmos em novidade de vida. Nós, como homens limitados, racionais, temos dificuldades em entender e penetrar no mais profundo desse conhecimento, da revelação, da comunhão das coisas do Senhor. Isso é normal em nossa vida. A luta é grande dentro de nós. É o que Paulo fala para os Gálatas, é o Espírito lutando contra a carne e a carne contra o Espírito. E aquele que você mais alimentar, é aquele que vai prevalecer. Maria,
por mais instrução, por mais que ela recebeu da parte do Senhor, ela teve também essa dificuldade de entender quem era Jesus. Até então, uma mulher virgem, e vem o anjo Gabriel e diz: Maria, você vai ficar grávida. Como, Senhor? Você não tem nenhum relacionamento com o homem. Não, vai descer o Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai conceber, você vai gerar um filho. Esse filho é o Filho de Deus. É o Santo Filho de Deus. Coloca o nome dele de Jesus. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Sim, Senhor, eis-me aqui. Faça conforme a tua vontade. Sou tua serva. E assim aconteceu. E Maria concebe à luz a Jesus. E foi criando Jesus como seu filho. E com toda razão. Foi gerado no seu ventre. Foi ela que amamentou Jesus. Foi ela que colocou Jesus para dormir. Deu os primeiros passos com Jesus. Então fez tudo como uma mãe faz para um filho. Então ela se apegou como uma mãe real. Mas ela foi um instrumento. Mas ainda na cabeça dela, não, ela que era a mãe de Jesus. Mas o tempo foi passando. Quando ele chegou com 12 anos, que é a idade que um judeu já vai ser apresentado ali para participar dos ensinamentos na sinagoga, eles vão para uma festa, e nessa festa eles voltam para a sua cidade, para Nazaré. Mas Jesus fica lá, e Maria, José achava que Jesus estava no meio dos parentes, estava todo mundo tranquilo, todo mundo em paz. Depois de 3 dias, Maria sente a falta de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vocês viram Jesus? Não, não está com a gente não. Olha, mas você não estava conversando com ele? Não, mas ele não sei, ele ficou lá. Depois ele foi conversar com alguém e ficou desesperada. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus não estava ali no meio daquele povo. E seus pais, vamos dizer assim, voltaram desesperados para Jerusalém. E começa a percorrer a cidade. E sem achar Jesus. De repente, quando chega na sinagoga, estava lá Jesus com 12 anos, sentadinho, fazendo perguntas e ensinando aqueles judeus que ali estavam, aqueles mestres da sinagoga, com a sabedoria sobrenatural. E Maria, quando olha Jesus, ela diz: mas Jesus, por que você fez isso com a gente? Simplesmente, Jesus, Maria, você foi só um instrumento. Você não se lembra que eu vim foi tratar dos negócios do meu pai? Você ainda, Maria, me conhece como um homem. Você me conhece como seu filho, como homem natural. Com 12 anos. Mas entenda que essa preocupação, ela é minha, de fazer a vontade do meu pai. Meu pai não é José. Minha mãe não é Maria. Com 12 anos. Mas Maria ainda teve essa dificuldade de compreender quem de fato era Jesus, porque o seu vínculo maior ainda estava sendo humano. E Jesus foi crescendo, chega o tempo do seu ministério. E ele começou a operar milagres, a expulsar demônios, a operar maravilhas no meio do povo. E a necessidade era tão grande que as pessoas se amontoavam onde Jesus estava. E ali ele estava num determinado lugar, onde a casa mais não cabia, em volta da casa também não cabia. E as pessoas preocupadas falaram: olha, teu filho, Jesus, ele está endemoniado, ele não tem nem tempo para comer, está cercado de pessoas. Vai lá Maria, com os irmãos, com as irmãs de Jesus. E chega lá, alguém chega e diz: olha, tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora. Mais uma vez, Jesus pergunta: quem é o meu irmão? Quem é a minha mãe? Meus irmãos e a minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mais uma vez, desvincula o homem do homem. Mas olhem para mim como o Salvador do mundo. Olhem para mim como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então nós vemos essa dificuldade que temos em reconhecer a grandeza do Senhor no nível espiritual que de fato Ele é e tem para nos oferecer.
Por isso que Paulo diz, vocês conheceram meramente o homem, mas agora vocês têm que avançar um pouco mais. Tem que olhar para Jesus com um olhar espiritual. Quando nós cantamos a canção, o Senhor conhece os que são seus. Como eu já disse, Deus espera de nós uma resposta maior, para que Ele possa derramar também uma graça maior sobre as nossas vidas. Ele nos ama, Ele nos faz acepção de pessoas. Mas isso é tão real no nosso meio. Se você tem 2 amigos, um te trata muito bem e o outro mais ou menos. Um nunca, num dia do seu aniversário, te deu um alô para dizer meus parabéns. Já o outro foi lá na sua casa, comprou um bolo, levou uns amigos, levou um salgado, te deu um presente e fez uma festa. Mas você ama os 2 da mesma maneira. Mas o que vai se destacar não vai ser aquele que demonstrou uma amizade maior. Não parte de você fazer essa diferença entre eles, mas aquele que se doou mais, ficou mais seu amigo íntimo, teve uma aproximação maior, uma ligação maior. Essa estima que nós devemos também ter de Deus para conosco e de nós para com o Senhor também. Então, estima é um sentimento de admiração e respeito, carinho ou apreço que se sente por alguém, advindos do reconhecimento do seu valor moral. Então, o Senhor olha para cada um de nós com o mesmo amor, sem fazer acepção de pessoas. Mas nem todos vão corresponder à altura desse conhecimento, desse entendimento e dessa entrega. Então, aqueles que se entregam, que reconhecem, certamente, ele vai ter uma afinidade maior. O Senhor vai se revelar com a profundidade maior. Não porque Ele não queira fazer isso para com todos, mas porque o coração daquele se abriu mais. Então, nós deveríamos pensar em receber de Deus essa estima do Senhor para conosco. É cativar o coração de Deus, se rendendo ao seu próprio amor. Porque, de certa forma, nós vamos, quando nós conhecemos alguém, temos algum amigo, estamos em perigo, nós temos o prazer de se colocar à disposição para ajudá-lo, assim também o Senhor. Um exemplo, Jacó. Jacó era um homem de Deus, ou é um homem de Deus. Quando ele saiu lá de Padã Arã, da casa de Labão, ele fugiu com as suas esposas, todos os seus bens, seus servos. E depois que Labão ficou sabendo, ele arrumou alguns capangas da sua época, seus servos, para ir até Jacó e trazer suas filhas de volta, fazer algum mal a Jacó. Mas Jacó tinha uma estima do Senhor, era ligado ao Senhor. Quando ele se preparava na noite anterior para partir, o Senhor, como diz a Bíblia, Deus surgiu em sonho. Então Deus entrou na vida de Labão. Deus entrou nos pensamentos e no coração de Labão, porque o seu sentimento era de fazer o mal a alguém que era estimado por Deus. E Deus fala em sonho para Labão: cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja, não fales nem bem e nem mal. Talvez se fosse comigo, alguém viesse me fazer mal, o Senhor se revelaria nele à noite e diz: isso mesmo, vai lá e dá uma surra naquele pastor mesmo que ele está merecendo. Mas Jacó tinha estima com o Senhor. Deus, opa, não mexe nele não. Ai daqueles que tocar no meu ungido. Quando eu digo isso, não estou dizendo como muitos pregam. Ungidos não é somente aquele que está no altar, aquele que prega, que é o anjo da igreja, que é o pastor, que é o apóstolo. Não! Ungidos são todos aqueles que têm uma estima com o Senhor, têm intimidade com Deus, têm vida com Deus. Esses são amados por Deus de fato. Esses são os verdadeiros adoradores do Senhor.
independente de título. Então, irmãos, o Senhor tem esse olhar diferenciado para quem olha para Ele também com esse olhar de entrega, de gratidão, de rendição. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, disse o apóstolo Paulo. Lógico que Deus conhece a todos nós, e todos nós amamos ao Senhor, ainda que de medidas diferentes. Isso é uma realidade, porque senão nós não estávamos aqui, uns mais, outros menos, mas quando o apóstolo diz, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, porque Deus só reconhece e Deus só se relaciona com profundidade aqueles que de fato têm o amor de Deus no seu coração. Então passamos a ter um cuidado especial da parte de Deus para conosco, porque passamos a ser pessoas diferenciadas, pessoas preciosas, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor, de fato, vai ter esse carinho, vai ter esse cuidado de zelar, de te preservar, para que você continue fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, que é adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso que Oséias diz, conheçamos o Senhor. Então precisamos conhecer a Deus sempre. Esse conhecimento, ele não tem fim. Ele continua dizendo, conheçamos e prossigamos, conhecendo e adorando firmemente ao Senhor. Então não podemos parar na caminhada. Nada pode nos impedir de avançarmos no conhecimento e no relacionamento com o Senhor. Então uma pandemia, um isolamento, um decreto, seja o que for, não pode ser motivo de nos separar de Deus. Ainda que no momento viemos a nos separar como comunidade, essa separação física, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então devemos ter essa consciência para prosseguirmos adorando, bendizendo e glorificando o nome do Todo-Poderoso. Muitos conhecem o Senhor de uma maneira ainda natural. A informação sobre Deus não é suficiente para agradá-lo e servi-lo. Precisamos avançar, não somente no conhecimento teórico, racional, mas no conhecimento mais profundo, espiritual. Porque senão vamos nos tornar pessoas religiosas. E Deus não gosta de religião ou de religioso. Deus procura os verdadeiros adoradores, que possa assim o adorar em espírito e em verdade. Então muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, que são de Deus, que temem a Deus, mas algumas delas estão equivocadas, a exemplo de Faraó. Quando o Senhor levantou a Moisés e mandou que ele fosse até ali o Egito, e ele chegou até Faraó e diz, assim diz o Senhor. E isso Moisés falando para Faraó, assim diz o Senhor. Faraó, é Deus de Israel quem está dizendo, deixa o meu povo ir, para que possa me adorar no deserto. E simplesmente Faraó faz uma pergunta para Moisés, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ele partir, deixe Israel partir. Não conheço Yahvé, não conheço o Senhor, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Ele certamente já ouviu falar do Senhor, porque o povo que ali estava escravizado era o povo de Israel, e ele sabia disso. Mas o Senhor manda e dá uma ordem através da boca de Moisés, para que Faraó libertasse o povo, e ele diz simplesmente, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Ele não é mais autoridade do que eu que mando nessa terra. Eu que digo que devo liberar ou não. Tudo está em minhas mãos. Ele ouviu falar de Deus, ouviu falar do Deus de Israel, mas não conhecia o Senhor de fato. Samuel
até quando foi criado ali junto no templo, pelo sacerdote ali, foi instruído nos caminhos do Senhor, mas também ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Por 3 vezes o Senhor falava na madrugada com Samuel. Samuel, Samuel. Ele ia até o sacerdote ali para saber se ele estava precisando de alguma coisa. Porque ele não tinha ainda discernido, o Senhor não tinha se revelado para ele. Mas depois, na 3ª vez, ele entendeu que era Deus falando com ele. E aí o seu relacionamento com ele ficou mais profundo. Muitos judeus também viram a Jesus, ouviram a sua palavra, mas não se converteram. Incrível, irmãos. Se não for pela ação do Espírito Santo, o nosso coração, como ele resiste a Deus? A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali em Betânia, onde Lázaro tinha sido sepultado, Maria foi até Jesus, Marta foi até Jesus, muitos judeus foram até Jesus, e ele foi até o túmulo, mandou que tirasse a pedra, ordenou que Lázaro saísse, e todos viram o milagre que ali aconteceu. Diz que muitos creram, porque viram o milagre, mas muitos também, a Bíblia diz que eles viram toda aquela situação, mas não entrou no seu coração, simplesmente foram até os judeus, até os religiosos, e entregaram a Jesus, dizendo: olha, ele andou fazendo milagres lá, vocês estão enrolados, hein? Porque o povo todo vai à procura dele agora. Olha que coração. Viu o milagre, mas não se converteu. E assim acontece. Podemos ver milagres aos olhos nus, e o nosso coração continuar o mesmo. Quando as pessoas são religiosas, elas fecham os olhos do coração do entendimento e conseguem enxergar somente da sua maneira aquilo que está ao alcance das suas vistas. Quando Pedro e João ali na Porta Formosa, aquele coxo de nascença, e ali ele falou: olha, não tenho um ouro, não tenho um prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E aquele homem começou a pular, começou a andar, foi para o templo adorar, e todo mundo olhava para ele: olha, você não é o paralítico? Sim, sou eu mesmo. Os judeus chegaram a um ponto dizendo: olha, o que faremos com esses homens? Todo mundo está seguindo o evangelho, ele está pregando a Jesus e muita gente está aceitando. Pois toda a Jerusalém sabe que por meio deles foi realizado um milagre, e nós mesmos não podemos negar. Mas não aceitou Jesus, não aceitou a palavra. O milagre é real. Nós sabemos quem é esse homem, sabemos da sua família, seu estado como estava, mas simplesmente começaram a perseguir os apóstolos. Olha o coração do homem, mesmo vendo milagres e mais milagres. O que Deus tem reservado para nós transcende as coisas naturais, transcende a todos os benefícios humanos que o Senhor assim pode realizar em nosso favor. Por isso que a Bíblia diz que ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Então nós temos que avançar um pouco mais. Nós somos beneficiados por Deus todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes somos incentivados a valorizar mais os feitos, os benefícios do Senhor. Isso ele faz com todo amor, porque ele é Pai, mas eu digo que isso não é o mais importante. O mais importante é nós sermos reconhecidos por Deus, por assim dar a honra e a glória a Ele que é devida. Quando diz que os israelitas, eles contemplaram as maravilhas, o poder de Deus, a glória de Deus, seja lá no Egito, pelas pragas, seja no deserto, tantos milagres que o Senhor operou, e até mesmo em Canaã. Mas eles ficaram somente nessa parte de benefícios, do favor de Deus. Eles não aprofundaram na comunhão com o Senhor. Mas Moisés foi diferente. Por isso que a Bíblia diz que ele revelou seus caminhos a Moisés, e os seus feitos maravilhosos a toda a multidão, ao povo de Israel. Então Moisés foi mais íntimo, e essa intimidade que o Senhor nos convida para termos com Ele.
essa proximidade, é irmos mais além daquilo que os nossos olhos podem alcançar, ou além daquilo que os nossos sentimentos como homens naturais se limitam, e agirmos de uma maneira espiritual para vivermos essa verdade em Deus. Mas por que o Senhor mostrou e revelou os seus caminhos a Moisés? Porque ele desejou, ele quis. Então, se nós também desejarmos, se nós lutarmos por isso, empenharmos todos os nossos esforços, é o prazer de Deus se revelar a nós. Quando o Senhor vai cumprir a promessa que Ele deu a Abraão, e falando para Moisés também, já na entrada de Canaã, o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês. Eu vou cumprir a minha palavra. A terra prometida que mana leite e mel está aí. Então vocês vão tomar posse dela. Simplesmente Moisés não se contenta com isso. Fala: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco. Pode mandar 1000 anjos aqui para tomar posse dessa terra, para comer do bom e do melhor. Isso para mim é segundo plano. Eu quero é a tua presença em primeiro lugar. Por isso que o Senhor revelou seus caminhos a Moisés. Quando ele diz: mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Certamente Moisés conhecia o Senhor. Mas olha o coração de Moisés: eu quero te conhecer mais. Mostra-me os teus caminhos, para que eu possa fazer a tua vontade e ter uma vida agradável a ti, porque o Senhor merece. Não estou preocupado com a terra que mana leite e mel. Eu estou preocupado em andar na tua presença e ter a tua presença comigo, para que eu possa te agradar todos os dias da minha vida. É aquilo que Paulo falou lá atrás, quando eu li, que se um morreu por todos, é mais do que justo, é mais do que lógico, é mais do que racional, é mais do que ser grato. Nós que vivemos para Ele que morreu por nós. Esse é o entendimento de Moisés, esse foi o entendimento de Paulo. Ao que o Senhor lhes respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Irmãos, tem coisa melhor do que a presença de Deus e o descanso de Deus? Nada compra, nada paga. Quinta-feira, no término do culto, eu falei aqui, depois da pregação do Daniel, se nós tivermos esse descanso no Senhor, nós podemos passar o que for, podemos até pegar esse vírus aí, ir para um respirador, podemos sim, mas se nós estivermos com o Senhor, nós vamos ter paz, nós vamos ter esperança, nós vamos ter fé, nós vamos ter força, nós vamos ter convicção que temos um Deus que está do nosso lado, temos um Deus que Ele tem preparado coisas que vai muito mais além da nossa capacidade de pensar. É essa paz que devemos ter no nosso coração, esse descanso, essa confiança no Senhor. Quem tem essa estrutura emocional, espiritual, ele está pronto para passar qualquer problema e vencer em Deus. Te chamo para mergulhar nessa intimidade, nessa fé, neste amor, para que você tenha de fato essa paz que excede todo entendimento. E essa paz somente podemos encontrar no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Então Deus quer revelar mais e mais para você. Você foi chamado pelo Senhor. Então dê essa resposta a Deus, porque Ele quer te revelar coisas grandes, coisas ocultas, que eu e você ainda não sabemos. Jesus falava muito em parábolas. Os discípulos, quando se aproximavam de Jesus, eles perguntavam: por que
falavas em parábolas para eles. Jesus disse: olha, a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Então, aqueles que são mais íntimos, o Senhor vai se revelar de uma maneira especial. Ele vai trazer um conhecimento, uma intimidade, um aconchego, um carinho mais precioso. Irmãos, tem coisa melhor na vida do que ser íntimo de Deus, de que viver esse relacionamento com Deus. Então, vou deixar um pouco dessa mensagem para a próxima, mas quero repetir os versículos que eu li inicialmente. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos do Senhor? Amém, chegados do Senhor? Corresponda. A máscara não está deixando você falar um amém, diga amém. Aleluia. Você não está no isolamento de palavra também não, né? Para dar glória a Deus, né? Aleluia. Vamos ficar de pé, eu sei que incomoda nossa própria fala, o próprio ar quente que sai de nós, essa máscara, mas é o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos, nesse momento, participar da ceia, um momento importante, e assim devemos ter essa consciência. Ele morreu por nós, e é Ele que nos alimenta, é Ele que nos... E esse é um momento diferente, onde mesmo que o pão, que o suco seja algo material, mas o nosso coração está naquilo que é espiritual. E você que está em casa, nos assistindo nesse momento, você também pode participar da ceia. Mas pastor, não tem um pão, nem tem um vinho aqui, não importa. Aqui nós temos porque estamos na igreja. Mas a Bíblia diz que a lei é espiritual. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Você pode, pela fé, pegar o seu pão com a sua mão, mesmo sem ter algo na sua mão nesse momento, e comer do mesmo jeito. Não é o fato de estarmos aqui que o pão vai ser mais espiritual ou o suco vai ser mais espiritual. É a sua fé, a sua comunhão com o Senhor. Então, onde você está, você pode participar conosco, pegando o seu pão espiritual, que é o corpo de Cristo, e comendo juntamente conosco. Na hora de tomar o vinho, você pega seu vinho, mesmo sem nada na sua mão, mas pela fé, tome esse vinho. Certamente o Senhor vai te tocar onde você está. Porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Então você que está em casa, pode participar conosco sim, dessa ceia. Porque nós somos movidos pela fé, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Amém? Levante suas mãos, vamos consagrar esses elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui porque Tu és maravilhoso. E somos gratos ao Senhor por tudo que fizeste por nós, continua fazendo, e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em favor das nossas vidas. Aqui estamos com o nosso coração voltado para Ti, para participarmos dessa ceia, onde reconhecemos que o Senhor assim entregou por nós. Entregaste o Teu corpo, que foi ali martirizado, foi crucificado, derramando assim o Teu sangue para nos purificar de todo o pecado. Assim nós consagramos esses elementos e pedimos a Tua bênção, a Tua presença, ao comermos desse pão e ao tomarmos desse cálice, que o Teu Espírito possa assim nos renovar na fé e no amor, para que Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Assim nós assim consagramos, em nome de Jesus. Amém. Pega o seu pão, o seu cálice, e logo em seguida você pode tomar o seu assento. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés.
Aleluias. Você pode pegar o seu pão com muito cuidado. Abra aí, que é um pouco durinho. Só empurrar um pouquinho assim, que ele permanece. Se for o caso, coloque sua mão embaixo. Que hoje lá no monte alguém foi abrir, o pão caiu na terra. Eu digo, aí que ficou gostoso mesmo. Aí que vai estar com sabor de formiga, sabor de folha. E vai fazer bem. Nós somos criados do barro, né? Acabamos de cantar, mesmo sendo pó. Então não tem problema nenhum. Pode comer, que está consagrado. E foi bênção do Senhor. Tire sua máscara, senão você pode engasgar e comer um pedaço de tecido. Não se esqueça. Você que está aí em casa, conforme eu falei, você pode participar também nesse momento. E você que está sentado, fique de pé em reverência ao Senhor. Saiba que aqui temos um pedaço de biscoito de pão na mão, mas tudo isso tem um sentido espiritual. Então você também pode participar e se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, aonde você está. Nós somos movidos por fé, não pelo que vimos. Então esse é um momento de reflexão, um momento de gratidão, é um momento de memória, onde assim reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Que o nosso coração seja sempre grato e sempre tome a ceia com esse coração de gratidão voltado para o Senhor. Senão vai perder o sentido. Nós não somos religiosos, mas somos novas criaturas, onde o Espírito de Deus habita dentro de nós. E somos movidos por este amor, por essa fé, para que assim possamos nos alimentar do Senhor e viver para Ele. Amém? Ele disse, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. Mas muito falou duro esse discurso, estou fora, não é o nosso caso. Então Paulo reconheceu, Moisés reconheceu, nós também reconhecemos. E a nossa vida pertence a Ele. Como disse o apóstolo, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou do pão e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, comei dele em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos do pão. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todas as vezes, em memória de mim. Em memória do Senhor, também tomamos o nosso cálice. Por 30 segundos, feche os seus olhos. E comece a agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu favor, pela sua bondade, pelo seu perdão, pela sua benignidade para com a sua vida, para com a sua casa e tudo aquilo que te envolve. Pai, nós de todo o nosso coração queremos assim declarar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por tudo o que tens feito em nosso favor. E continuas fazendo sempre, como a tua própria palavra declara, que o Pai trabalha até agora e o Senhor trabalha também. E se temos vida, se estamos andando, se temos o que comer, temos o que vestir, se temos sonhos, se temos vontades, é o Senhor que ainda nos sustenta. E reconhecemos que tudo vem das tuas mãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Porque Tu és o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Por isso receba o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. E declaramos que somos propriedade exclusiva Tua. O Senhor nos comprou e nós não pertencemos a nós mesmos. Mesmo que diante de tantas fraquezas, mesmo diante de tantas situações,
onde nós somos envolvidos com as coisas deste mundo. Mas nós paramos nesse momento para declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, a razão da nossa existência. E aqui estamos para louvar, bendizer, glorificar e exaltar o Teu nome. Por isso vamos celebrar ao Senhor com mais uma canção para declarar as Tuas maravilhas. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, que continua neste momento, honrando e bendizendo o Teu nome. Aleluias. Vamos declarar mais uma vez que nós estamos felizes porque nós estamos aqui. Amém, igreja? Vocês estão felizes por estarem na casa do Senhor? Glória a Deus, mas bem animado, viu? Aleluia. Aleluias. Para sempre o Senhor seja glorificado por toda a nossa vida. Irmãos, antes da bênção apostólica, saiu mais um decreto por 72 horas, a partir de meia-noite de hoje, que as igrejas voltam a estarem fechadas. Então, quinta-feira, se não tiver uma mudança de decreto de proibição, culto normal nesse modelo aqui. Amém? Então, se mudar alguma coisa, a gente vai se comunicando aí com os irmãos. Mas conforme eu falei antes, Deus, vamos andar na sabedoria que o Senhor tem nos concedido, na prudência que Deus tem nos concedido. É o que eu costumo dizer. Quem conhece de adoração, quem conhece ao verdadeiro Deus, como se portar diante do Senhor ao seu povo. Então quem deve regir as nossas vidas, deve ser a palavra e o Espírito Santo de Deus. Então não é que o homem vai dizer, vocês podem que nós vamos, vocês não podem que nós vamos ficar. Vocês podem e nós ficamos, vocês não podem e nós vamos. Não vamos agir assim. Vamos agir com a sabedoria que Deus tem nos dado, sempre honrando, glorificando e agindo com esse entendimento, com a racionalidade, também faz parte da capacidade que o Senhor tem nos concedido. E certamente nós vamos vencer toda essa etapa e o nome do Senhor certamente será glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, que o poder, que a unção, que a sabedoria,
que a intimidade do Senhor seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.